Olá, o orçamento de 2023 está em plena discussão no Congresso. A proposta enviada pelo governo Bolsonaro traz cortes de despesas e investimentos, reajuste mínimo para os salários e redução no valor do Auxílio Brasil. O percentual da arrecadação e das despesas e investimentos em relação ao PIB é menor do que o de 2022. O orçamento de 2023 é o tema deste Agenda Econômica e eu converso com o consultor do Senado, especialista em orçamento da União, Vinícius Amaral. Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Mais uma vez, né? A gente conversou sobre o orçamento não tem muito tempo. Vamos, então, retomar um pouquinho essa conversa. Por que esse corte, por exemplo, na previsão, né, de arrecadação, se a gente teve neste ano de 2022 arrecadações recordes? E eu uso previsão porque, na verdade, no orçamento tudo é previsão, né? Perfeito, Márcia, obrigado. É muito bom estar aqui de novo. Então, Márcia, o que acontece? Este é mais um orçamento que chega ao Congresso rodeado de questionamentos e incertezas. Eu diria até que é o terceiro orçamento consecutivo que chega ao Congresso nesse estágio. Em 2020, o orçamento de 2021 também chegou com muitos questionamentos, o de 22 também, tanto que em todos os casos nós tivemos emendas constitucionais que foram aprovadas para viabilizar justamente os orçamentos desses anos. E talvez venha a ser o caso também desse orçamento de 2023. Então, nova possibilidade de novas emendas constitucionais. Já não basta a gente ter um orçamento por ano, a gente vai ter uma emenda constitucional que viabilize o orçamento a cada ano. Você acha que tem essa perspectiva? E essa perspectiva hoje é muito forte, porque, por exemplo, praticamente todos os candidatos à presidência vêm manifestando posições que levam a uma inevitável revisão da principal regra orçamentária atual, que é o teto de gastos, que é justamente a regra que explica, por exemplo, por que a previsão de despesas para o ano que vem tem uma perspectiva de queda tão importante em relação a este ano. Por exemplo, para este ano de 2022, foi aprovada uma emenda constitucional em meados do ano, foi a emenda número 123, que flexibilizou os limites do teto apenas para este ano, permitindo despesas como, por exemplo, o aumento do Auxílio Brasil, do valor mínimo de R$ 400 para R$ 600. Valor esse, por exemplo, que se tornou quase um consenso político que deve ser mantido. E sabe já que é inviável manter esse valor de R$ 600 com a regra atual do teto de gastos. Tanto é que o orçamento, a proposta de orçamento para 23 não veio com este valor, veio com o valor original de R$ 400. Bom, então, para a gente ter uma ideia de que números nós estamos falando, eu vou pedir aí o Paulo Felipe, nosso diretor de gravação, que coloque na tela para o telespectador ter uma visão desses números, uma tabela feita aí, preparada com os dados da consultoria, em cima dos dados do próprio PLOA, né, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Então, a receita primária líquida, e aí depois eu quero que você explique para o nosso telespectador o que é a receita primária líquida, despesa primária e resultado primário, o que é tudo primário no orçamento, e a reprogramação de 2022, que é diferente do que foi aprovado lá no fim de 2021, uma receita primária de 1 trilhão, né, os números aqui são trilhão, 1 trilhão 844 bilhões, 19,1% do PIB. Para 2023, a gente tem o número de 1 trilhão 804 bilhões, ou seja, uma queda nominal e real, com uma queda, fica com 17% do PIB, ou seja, 2 pontos a menos do que em relação ao PIB de 2022. Despesa primária de 1 trilhão 830 bilhões,8, e que era um percentual do PIB de 19%, para 23, uma perspectiva de 1 trilhão 868 bilhões, o que dá 17,6%, isso aqui é da estimativa de PIB, né? Com resultado primário, a gente teve um resultado deste ano, um resultado deste ano de 2022, uma perspectiva de superávit pequenininho, de 0,1% do PIB, mas já tem previsão de déficit para 2023.
Fala um pouquinho para a gente desses números, desses macronúmeros aqui do orçamento. Perfeito, Márcia. São números bem importantes, são aqueles grandes números que balizam o orçamento, né? E é interessante a gente ver que a dinâmica de cada um segue motivos bem distintos. Então, por exemplo, no caso das receitas, né, primárias. Aliás, por que primárias, né? Existe uma grande classificação no orçamento entre receitas e despesas primárias e receitas e despesas financeiras. As financeiras são aquelas ligadas à gestão da dívida. No caso de receitas, por exemplo, receitas que o governo tem com venda de títulos, com emissão de títulos, e no caso da despesa, são as despesas ligadas à amortização da dívida, à rolagem da dívida e ao pagamento de juros. Todas as despesas que não são ligadas à gestão da dívida são as despesas primárias. E são as despesas que, em geral, quando a gente lida com serviços públicos, em geral, são despesas primárias. Então, a despesa de saúde é uma despesa primária, a despesa de educação é quase toda primária. Existem algumas despesas financeiras, por exemplo, os empréstimos do FIES são despesas financeiras, mas pagamento de salários é despesa primária, investimentos são despesas primárias. Então, quando a gente está discutindo o orçamento à luz do dia a dia da população, dos serviços públicos prestados pelo Estado, em geral a gente está se referindo a despesas primárias. Obviamente, sem tirar importâncias financeiras, elas são cruciais, porque existe inclusive uma relação entre o lado financeiro e o lado primário do orçamento. Tá. Mas analisando essa tabela, o que nós temos? Nós temos ali uma perspectiva de uma redução, como você comentou, das receitas. O que está acontecendo com as receitas? O ano de 2022 ele está sendo marcado por um conjunto de receitas extraordinárias, muitas delas ligadas, por exemplo, à alta dos preços internacionais de algumas commodities, em especial o petróleo. Então, isso gera receitas para a União de diversas formas, como, por exemplo, com dividendos que ela recebe da Petrobras. Então, a Petrobras teve elevados lucros esse ano, está tendo elevados lucros este ano, e a União, como a acionista da Petrobras, recebe essa parcela de lucros na forma de dividendos, e esse é um dos fatores que explica a alta da receita neste ano, alta que, inclusive, agora está dando esta perspectiva de se ter um pequeno superávit primário este ano. Essa reprogramação foi agora publicada no dia 22 de setembro, ao contrário das anteriores, até anterior de julho, quando ainda se previa um déficit para 2022. Então, a receita continua tendo revisões sucessivas para cima neste ano por diversos fatores, em especial esse do petróleo. E já para o ano que vem, a expectativa é que estes altos preços não se repitam da mesma maneira, por isso que haja uma expectativa de que a receita caia, mas essa receita do governo pode ser que esteja um pouco subestimada também. No caso da despesa... Isso, despesas. No caso da despesa, a gente tem um outro comportamento, né? As despesas, no caso, elas são basicamente limitadas pelo teto de gastos. Então, hoje, como funciona o orçamento? Desde a emenda 95, que institui o teto de gastos. A despesa ela é fixada independentemente da receita. Então, se existir maior arrecadação, isso não significa que haverá aumento de despesa. São coisas que estão desconectadas. O que fez a emenda do teto de gastos? Ela tomou o ano de 2016 como referência, então as despesas feitas em 2016 foram pontos de partida, e a partir daí foi feita uma atualização apenas pela inflação. Claro que a regra tem exceções. Certo, eu vou pedir só uma pausinha para você, para eu pedir para o Felipe colocar um gráfico que mostra exatamente essa variação aí no decorrer do tempo das despesas, né? A evolução das despesas de 2016 até 2023, sendo 2023 essa previsão que consta aí no projeto da Lei Orçamentária Anual. E aí eu queria que você explicasse para a gente por que a gente tem aqui as principais despesas, né? RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, assistência social, que é uma outra coisa, né? Porque quando a gente fala em RGPS, a gente está falando basicamente de aposentadorias, pensões e tal, e assistência social é muito mais, porque entra aí, por exemplo, Auxílio Brasil, educação, saúde e todas as outras despesas discricionárias, que são aquelas
que o governo não é obrigado a fazer, mas que são essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, eu queria que você nos explicasse aqui nesse gráfico por que a gente começa em 2016, você já estava até falando desse ponto zero, como se tudo aqui saísse do zero. Exatamente. Então, a regra do teto, ela tomou esse ano de 2016 como ponto base, e a partir de então ela permite apenas um reajuste pela inflação. É claro que, quando o teto foi criado, ele tinha uma certa folga, né? Ele foi criado com um reajuste, na época, maior que a inflação. Então, isso permitiu que, nos primeiros anos, ainda houvesse um aumento das despesas, né, em relação a essa base de 2016. Então, a gente vê no gráfico ali que o RGPS ele segue subindo, e ele segue subindo praticamente todos os anos. Inclusive, este gráfico ele é em valores reais, então a inflação já está descontada aí nesse gráfico. Mas, na verdade é que se a gente pegar saúde e educação, até 2019, na prática, não teve reajuste, teve até quedinha mesmo, né? Praticamente. Então, isso é um efeito do teto, né? O efeito teto é basicamente o quê? O montante de despesas fica congelado, então, para uma despesa crescer, outra tem que cair. É mais ou menos essa a regra. Você só pode fazer trocas no montante, mesmo que cresça a economia, mesmo que cresça a arrecadação, você não consegue aumentar o montante. Então, o que acontece? Tanto que nós vemos que, por exemplo, despesas importantes como educação, elas estão congeladas esse tempo todo. Então, desde 2016, as despesas com educação não aumentaram, né? Mesmo com diversas demandas a mais da sociedade, essas despesas estão virtualmente estagnadas desde aquela época. Com saúde, a gente vê um comportamento um pouco diferente. Elas começam estagnadas, aí na pandemia, devido a uma série de aberturas que foram feitas, inclusive tivemos várias emendas constitucionais nessa época, tivemos a famosa emenda constitucional do orçamento de guerra, por exemplo, para abrir espaço para que as despesas com saúde pudessem aumentar. Mas você vê que elas aumentam durante o período da pandemia e voltam a cair. Então, hoje, elas estão, para 2023, elas estão basicamente no mesmo nível que estavam em 2016. Na verdade, aqui elas estão abaixo, né? A perspectiva de despesa com saúde no ano de 2023 é ser 3,4% exatamente menor do que 2016. Menores. A população aumentou, a gente teve uma pandemia, a gente tem milhões de sequelados de várias formas, né? E a gente vai ter menos dinheiro para a saúde. Menos dinheiro para a saúde. Inclusive, a nossa estimativa, que vai constar da nota técnica que nós iremos publicar, é que os gastos com saúde em 2023, quando nós corrigimos pela inflação, devem ser os menores dos últimos 10 anos. Então, a saúde, ela tem sido, neste regime do teto de gastos, ela tem sido uma perdedora. Porque, como você nem comentou, né? Tivemos aumento da população, ou seja, se o gasto com a saúde ficasse igual, ele já teria uma queda no gasto per capita, porque para a saúde, de fato, o que importa é o gasto per capita, é o gasto com cada pessoa. Como tivemos aumento da população, tivemos a pandemia, ainda com muitas sequelas, e tivemos ainda uma redução dos gastos, na verdade, é uma situação bastante dramática que vive a saúde. Tá, e agora vamos falar. Bom, a educação tá igual também, né? Já praticamente teve quedas e agora está aí. A perspectiva é de ser 0,1% maior do que em 2016. E a gente tem esse pico aqui que até sai do gráfico, sai da tela. Vou pedir o Felipe para colocar de volta na tela aí, que é aquele gasto que a gente teve com assistência social exatamente durante a pandemia, que foi tanto o auxílio emergencial que foi criado na época, auxílio para empresas, manutenção de emprego, aquela coisa toda que estourou aí os 400 bilhões de reais, não é isso? E aí volta, mas cai em 2021 para menos de 100 bilhões, sobe um pouquinho em 2022 e a perspectiva de ficar em torno de 77 bilhões para 2023. E é aqui que deveria estar o Auxílio Brasil, mas que por causa disso você tem uma previsão aqui de apenas R$ 400 para cada pessoa que tem o benefício.
Exatamente. E a assistência social ela tem um comportamento bem interessante nesse período. A gente vê que até 2019 ela não cresce, ela fica estagnada também, só reajusta pela inflação, não tem ganho real na assistência. Aí em 2020, com o auxílio emergencial e outros tipos de auxílios, como por exemplo o benefício de emprego e renda que foi criado na época, ela tem esse salto, de fato até sai para fora do gráfico, e depois ela depois cai a partir de 2021 em relação a 2020, mas ainda fica acima. E aí, 2023, ela tem uma queda real em relação a 22, porque em 22 nós tivemos este acréscimo excepcional criado por esta emenda constitucional número 123, que permitiu expandir de 400 para 600. Agora, o que é interessante? O que é importante de apontar, né? O regime do teto de gastos é esse regime, digamos, de soma zero. Para alguém crescer, outro tem que cair. Claro que houve uma série de ajustes no teto de gastos, inclusive ano passado foi aprovada uma emenda constitucional, a número 113, que fez um reajuste no índice do teto, fez um jogo de índices nos números do teto que permitiu um crescimento real, porque se mudou a base de tempo, o período de tempo que era usado para fazer o índice, e esse jogo de índices ele permitiu um crescimento real do teto, mas a gente vê que esse crescimento ele é limitado. E na prática acontece, para alguma outra despesa crescer, alguma tem que cair. E a gente vê qual despesa que está sendo agora sacrificada. São as despesas discricionárias, que é um grande conjunto de despesas, que são as despesas que não são, digamos, obrigatórias, que não são obrigações legais e constitucionais da União, mas nessas despesas discricionárias estão algumas das mais importantes despesas feitas pelo orçamento. Então, ali nós temos os investimentos, ali nós temos toda a parte, os programas efetivos de governo, eles estão nas despesas discricionárias. Como, por exemplo, já foi... Tá, vou pedir, Felipe, para colocar de novo essa tela para a gente ver, exatamente porque, para a gente mostrar que teve em 2020, né, o aumento dela não foi em 2019, né, foi em 2020 que foi exatamente o primeiro ano e auge da pandemia. Você pode citar algumas despesas que foram feitas aqui especificamente dessas despesas discricionárias e que fizeram ela aumentar dessa forma e aí caírem dessa forma gigantesca, essa queda gigantesca? Claro, é uma despesa muito importante feita, por exemplo, em 2020, foram as transferências para os estados e municípios, justamente face à queda de arrecadação, enfim, claro, toda a situação de pandemia, de paralisação econômica que houve, os estados e municípios tiveram quedas na arrecadação, a União transferiu recursos para eles, para que eles pudessem manter as suas atividades. Isso foi uma despesa discricionária. Diversos fundos que foram criados para aporte, por exemplo, o Pronamp, outra despesa discricionária relevante dessa época, uma série de programas feitos para auxílio aos setores econômicos afetados pela pandemia. Isso explica este pico em 2020, que não se repete depois de 2021. Os programas, a maior parte deles, duraram apenas 2020, o que inclusive explica uma série de problemas que foram vivenciados, de empobrecimento, que foram vivenciados em 2021. E a partir daí você vê que as despesas discricionárias, elas entram numa rota de queda. Elas vão sendo comprimidas, porque existem despesas que crescem acima da inflação. A gente pode ver ali como as despesas previdenciárias, as despesas do RGPS, elas têm uma dinâmica de muito crescimento. Esse crescimento ele foi postergado em 2021, especialmente, porque como as agências do INSS estavam, inclusive, fechadas, houve um grande represamento de pedidos previdenciários, de demandas previdenciárias, nesse período. E somente agora, em 2022, é que parte desses pedidos essa fila está sendo reduzida. Inclusive, nessa reavaliação feita agora, no dia 22 de setembro, foi, inclusive, em função dessa redução da fila previdenciária, já foi feita uma projeção de aumento de despesas para este ano, que talvez também venha impactar o ano que vem.
Então, o que acontece? Existe uma dinâmica geral que nós vivemos desde 2016, são as despesas previdenciárias, pela própria dinâmica delas, elas tendem a crescer mais que a inflação e elas vão, de certa maneira, espremendo as outras despesas. E é por isso que também saúde tem ficado estagnado, educação tem ficado estagnado, e essas despesas discricionárias têm ficado estagnadas. Nós estamos vivendo os mais baixos índices de investimento da série histórica no Brasil. Já há muitos anos, o investimento, por exemplo, não é suficiente sequer para recompor a depreciação dos ativos públicos, ou seja, das estradas, dos portos, as construções, todo o capital físico, público, ele está se depreciando, porque o que é investido não consegue nem recuperar a depreciação natural do tempo desses ativos todos. Então, eu queria que a gente passasse para um detalhamento maior desses cortes, para algumas áreas que dizem que afetam, que o cidadão vê mesmo diretamente no seu dia a dia, né? Que é aquela tabela que mostra esse corte de despesas, e aí são cortes bastante significativos em áreas que a população está muito, que a maioria da população brasileira depende diretamente do governo federal. Educação, a gente tem aí um corte, comparando 2023 com 2022, a gente já não está falando de 2016, a gente está falando de um ano para o outro, de 6%. Saúde, que o ano passado, de 2022, já foi mais baixo, a gente ainda tem um novo corte de 12%, ciência e tecnologia, mais de 24%, assistência social, 47% de corte. Eu queria que você explicasse isso aqui. Segurança pública, 34%. O que são essas outras funções onde a gente tem um corte de 13,5%, o que dá um corte total no orçamento do governo de quase 15%. Explica um pouquinho esses cortes aqui para a gente. Perfeito, Márcia. Esses cortes são os cortes nessas despesas discricionárias. Então, essa tabela, ela está detalhando aquela última linha do gráfico que fala desse corte acumulado desde 2016, um corte de 63 bilhões, que representa mais ou menos um corte de 35% em relação à base de 2016 e de 15% em relação à base de 2022. Então, é este efeito que tem acontecido. Há uma série de despesas que crescem mais do que a inflação, obrigatórias. Então, elas vão espremendo as despesas discricionárias. Então, elas vão sendo reduzidas, e aí nós tivemos já diversos cortes bastante profundos em programas importantes, como, por exemplo, o programa da saúde farmácia popular, os cortes no programa Minha Casa Minha Vida, né, em habitação, diversos cortes em programas de educação básica. Esses cortes vão ocorrendo porque, como o teto de despesas é fixo, as obrigatórias, naturalmente, elas têm uma tendência de crescer, e ainda mais, e aí eu acho que é uma contradição, hoje em dia a gente vive um paradoxo no orçamento, eu diria, porque se criou um consenso político, por exemplo, de uma elevação importante das despesas de assistência social, de transferência de renda, no caso Auxílio Brasil. Isso se tornou praticamente um consenso político no país. Só que a nossa regra fiscal, o teto de gastos principalmente, ela não foi ajustada para esse cenário. Então, quando essas despesas aumentam, elas acabam comprimindo e prejudicando outros programas. Não foi feita uma avaliação, uma harmonização para que essa despesa possa crescer sem acabar esmagando as demais despesas. Tá. Tem uma coisa nessa tabela que me chamou a atenção, que é a questão aqui da reserva para emendas. Isso aqui são as emendas de parlamentares, de bancada estadual, as emendas de relator. Que tipo de emendas são essas aqui que tem o dinheiro reservado para elas? Isso. E eu vejo aqui, por exemplo, em saúde, são 20 bilhões em saúde, quando o orçamento total traz 30 bilhões, ou seja, então só 10 bilhões são para investimento específico, e os outros 20 vai depender da distribuição dos parlamentares? Exatamente. Então, são dois fatores importantes para a gente, que ajudam a explicar
os cortes desse ano? Primeiro, o bolo das despesas discricionárias cai, acima de tudo, por causa do teto de gastos. Outras despesas obrigatórias vão espremendo essas despesas, então o bolo reduz. Além disso, nesse ano a gente tem, pelas definições da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente teve um espaço grande já reservado para emendas. Como isso vem no orçamento? Ele não vem já alocado num programa de governo específico. Ele vem como se fosse uma reserva genérica, que o destino desse recurso será decidido durante a tramitação do orçamento no Congresso. Então, você não sabe... Entendi. Aqui também tem aquele dinheiro do orçamento que ficou conhecido como orçamento secreto, que são essas emendas de relator, né? O nome técnico. Sim. Para esse ano, pela primeira vez, já veio, no projeto de orçamento, no PELOA, já veio uma reserva para as emendas de relator. Então, existem em torno de 19 bilhões de reais já reservados para essas emendas. E então, desses 35 bilhões da tabela, 19 bilhões são para as emendas de relator. 19 bilhões para as emendas de relator. Aí, no caso, como a gente está olhando só discricionárias, algumas... O governo fez uma pré-alocação dessas emendas de relator e aí colocou uma parte delas para reajuste de pessoal. Então, digamos, aí tem em torno de 16 bilhões desses 35 são de emendas de relator. Então, se a gente vê, por exemplo, a saúde é a parte onde o governo decidiu alocar mais essas emendas. Claro que tem motivos para isso, a emenda 86, que criou as emendas individuais impositivas, já definiu que metade dessas emendas individuais ia para a saúde. Então, tem todo um histórico de vinculação das emendas com a área da saúde. Mas a gente vê que dos 34 bilhões de reais das despesas discricionárias para a saúde, 20 bilhões vieram nessas reservas, que são várias reservas. Vinícius, para a gente encerrar a nossa conversa por uma questão do tempo apenas, o orçamento, quão próximo você acha da realidade vai ficar esse orçamento de 2023, a partir da sua experiência, bem entendido, esse orçamento de 2023, a partir da aprovação no Congresso? Eu acho que a gente vai ter mais um ano, assim como foi o ano passado, que esse orçamento vai sofrer uma mudança bastante profunda no Congresso. Eu acho muito difícil que o orçamento seja aprovado nesses termos gerais que ele veio, porque ele levaria a um corte muito grande. Isso, inclusive, poderia gerar, digamos, uma pequena crise econômica para o início do ano que vem. Então, acho que isso é muito improvável que ele vá sair da maneira como chegou. Vinícius, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. E agradeço também a você, telespectador, a você, internauta, que nos acompanhou pela tela da TV Senado, pelo site senado.leg.br/TV Senado e também no canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. E continue com a gente. A gente tem aí grandes programas que você pode assistir, documentários, programas musicais, que vão certamente ser de muito interesse para você. Obrigada, até a próxima agenda.